Muito bem, boa noite. Que bom que você decidiu estar aqui nesse momento. O pessoal está se preparando aí, para soltar os rojões, comemorar aí a virada de ano e você decidiu vir à igreja. Pode ter certeza que esse é o melhor lugar que você poderia estar nesse momento. Só em louvar a Deus, cantar, colocar o coração na presença dele, isso já transforma a nossa vida. E com certeza você vai sair daqui com a bênção que procura, que vem buscar. Amém? Seja aí bem-vindo, você que está nos visitando, você que nos assiste pela internet também. Eu quero convidar vocês para a nossa meditação breve dessa noite. Abrir a Bíblia no Salmo 90, verso 12. Depois que você encontrar o texto, eu quero fazer uma oração pedindo a bênção de Deus sobre a mensagem, sobre a nossa reflexão dessa noite, que é uma noite tão importante. Importante porque a gente está concluindo uma etapa, mais um ano da vida. Muita gente não teve essa oportunidade. Parou antes, infelizmente. Mas com certeza Deus guiou a vida de cada um, e se nós estamos aqui, é porque Ele tem planos para nós no próximo ano. Porque Ele tem muitas bênçãos, Ele tem muita coisa para realizar na nossa vida, através de nós, em nós, com certeza. Então é um momento de reflexão, é um momento para a gente também agradecer, para louvar a Deus pelo que aconteceu, para relembrar um pouquinho de algumas coisas e fazer planos melhores ainda para o próximo ano. Salmo 90, verso 12. Vamos orar primeiro, antes de ler? Curva sua cabeça. Pai querido, obrigado por essa noite, por esse último dia do ano, Senhor. Pai, como passou rápido, Senhor Deus. É tão depressa que passa a nossa vida. Nós até te agradecemos, Senhor Deus, porque os dias estão sendo abreviados. A correria intensa tem feito a nossa vida passar mais depressa, para que Jesus volte logo. E nós te agradecemos, Senhor Deus, porque temos a certeza de que é um ano a menos para a volta de Jesus. Estamos ainda mais perto, estamos ainda mais próximos. Quanta coisa boa, Senhor Deus, aconteceu esse ano, quanto desafio também aconteceu esse ano, quanta luta, e tudo isso fez de nós ainda mais fortes. Quem sabe nosso coração nessa noite, coração de alguém que esteja um pouco pesaroso, ansioso, nervoso, com medo, inseguro, quem sabe triste, porque não foi um ano assim dos melhores. Ou quem sabe, Senhor Deus, alguém está aqui muito feliz, porque foi um ano excelente. Os sentimentos, Senhor Deus, são variados, mas eu tenho certeza que, independente do que aconteceu, passou, nós podemos olhando, Senhor Deus, para trás, ver que o Senhor cuidou de nós. O Senhor esteve como um pastor nos guiando pela jornada desse ano. E por isso estamos aqui para dar, Senhor Deus, louvor ao Teu nome, para agradecer ao Teu nome. Aceita, Senhor Deus, a nossa gratidão. Aceita, Senhor Deus, a nossa alegria nessa noite de estar aqui contigo. Agora nós vamos ler a Tua palavra e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Olha, de acordo com a Bíblia, o dia ele termina quando o sol se põe, certo? Lá na época que Deus criou o mundo não tinha relógio. A gente sabe que quando terminou, o sol se punha, o dia estava terminando e já estava começando outro. Muita gente espera a virada do ano para meia-noite. Mas, de acordo com a Bíblia, nós estamos entrando nesse ano novo. Agora são 19h56 e a gente já está entrando aí, terminando o pôr do sol. Ou seja, o ano está acabando e está começando um ano novo. O que você acha de, antes até da gente ler o texto, eu lembrei desse detalhe, você olhar para quem está do seu lado e eu sei que você vai ter mais oportunidade para isso, mas você já aproveitar e dizer assim, olha, que bom estar aqui nesse momento do teu lado, na presença de Deus. Feliz 2018. Aproveita para dar um abraço, para dizer que é muito bom estar do lado dessa pessoa nesse momento. Biblicamente, a gente já está com os 2 pés em 2018. Então você já pode desejar e dizer, olha que legal, poder estar aqui contigo nesse momento. E em vez de fogos e artifício, a gente vai
vai dirigir algumas orações a Deus, né? Vai comemorar de forma diferente. Mas aproveite para fazer isso nesse momento. Salmo 90, verso 12, diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Eu gosto muito desse texto. Esse texto fala da importância da gente não esquecer do passado. Nós sabemos que, olhando para o passado, aprendendo com as coisas que aconteceram, com aquilo que a gente acertou, com aquilo que nós erramos, isso dá um coração sábio para enfrentar o que vem pela frente de forma diferente. E aqui é uma oração que está sendo feita: Senhor, me ajuda, me ensina a contar os dias, aprender, a meditar em cima do que aconteceu, do que passou, a contar as bênçãos. A gente vive uma vida muito corrida, intensa. A gente está pensando o que vai acontecer já na segunda, na terça, já começam as atividades novamente. E dificilmente a gente para fazer um balanço do que se passou, do que aconteceu. E o salmista aqui está dizendo: Senhor, me ajuda, me ensina. Eu tenho que aprender essa arte, porque assim, fazendo isso, eu vou alcançar um coração sábio. Diz que uma vez um sábio, ele saiu com o seu aprendiz por uma caminhada na floresta. E, embora ele fosse mais velho que o aprendiz, ele caminhava com muita agilidade no meio dos arbustos, no meio ali das árvores, na vegetação. Enquanto isso, o aprendiz ia atrás, meio devagar, tropeçando, escorregando, caindo. E ele caía, alguns tombos, levantava, meio bravo, reclamava: nossa, mas por que você está indo tão rápido assim? E continuava ali a caminhada. Depois de passar um bom tempo caminhando, o sábio, ele termina ali a jornada e começa o percurso de volta. Enquanto isso, atrás, o aprendiz vai ainda tropeçando, reclamando. E aí ele olha para o mestre e diz assim: peraí, mas hoje você não me ensinou nada. Por quê que você vem e agora volta e a minha aula, e a lição de hoje? E aí o mestre diz assim: olha, eu estou tentando te ensinar faz tempo. E ele: mas o que você está me tentando ensinar? Estou tentando te ensinar e pelo jeito você não quer aprender. A lição de hoje é como lidar com os erros da vida. E como se lida com os erros da vida? Como você deveria ter lidado com as vezes que você levou um tombo aí no caminho. Em vez de ficar reclamando, em vez de ficar, espraguejando, por que você não observou o que fez cair para que você não continuasse caindo? E ali ficou a lição. É por isso que a gente tem que olhar para o passado, para as coisas que aconteceram. Porque olhando para o passado, olhando para os fatos da nossa vida, analisando por que aconteceu aquilo, nós podemos para frente fazer diferente. Nós podemos fazer de uma forma melhor e não cair nos mesmos erros. Diz que o sábio, ele aprende com os erros dos outros. Ele aprende vendo os erros e não caindo novamente, não repetindo aquele comportamento. Assim a gente pode alcançar um coração sábio. Fazendo um balanço da vida, pensando no que aconteceu, nos fatos, nas más escolhas e também nas bênçãos, naquilo que deu certo. Repetir. Vamos fazer o que deu certo de novo e mudar aquilo que deu errado. Mas quando a gente também olha para o passado, para trás, a gente aprende a contar os dias, nós também aprendemos a desenvolver um espírito de gratidão. Nós percebemos como Deus age na nossa vida. Como Deus trabalha de uma forma assim, maravilhosa, como um tapeceiro. Se você pegar alguém que está fazendo ali um tapete e olhar, talvez você não vai entender a lógica, principalmente pela parte de trás. Mas quando aquele tapete estiver pronto, você vai olhar e vai ver o desenho perfeito. Às vezes é assim, a gente não percebe, a gente não compreende, mas na frente a gente olha: poxa vida, agora entendi o porquê aconteceu aquilo. Porque Deus permitiu que aquilo acontecesse. Então, olhando para trás, a gente desenvolve um coração grato também. Alegria.
E a gratidão, ela torna a vida mais leve, mais tranquila, sabe? Menos preocupada. Ela nos dá certeza de que amanhã as coisas vão continuar andando na direção de Deus. E com certeza uma vida mais feliz. Por isso, nessa noite eu também queria fazer essa oração. Senhor, ensina-nos a contar os dias para que a gente possa alcançar um coração sábio. Quantas bênçãos aconteceram ao longo desse ano. Quantas maravilhas Deus operou na nossa vida. Aqui na Igreja Central, eu, como um dos pastores aqui da igreja, olho para trás e vejo quanta coisa Deus fez. Citando algumas delas, eu separei aqui, fiz uma listinha de bênçãos, coisas boas que aconteceram durante esse ano de 2017. Eu lembro, por exemplo, no comecinho do ano passado, foi aqui mobilizada uma equipe de jovens e foram para a Missão Caleb. Nós tivemos 2 missões acontecendo, uma no começo do ano, lá em Guaraqueçaba, outra no meio do ano na Bolívia. Cerca de 100 jovens estiveram envolvidos, pessoas foram abençoadas. Tivemos aqui um programa chamado os 10 dias de oração, que a igreja foi desafiada a orar na primeira hora do dia. Primeiro Deus, o nome da apostila, e tinha ali um desafio de fazer aquilo durante 40 dias. Mais de 1000 pessoas se envolveram nesse projeto. Tivemos a Semana Santa, com 50 pontos de Semana Santa, várias pessoas nas casas sendo alcançadas. Tivemos aqui uma semana de oração muito abençoada com o pastor Tiago, que mexeu com a vida da igreja, falando sobre o reino de Deus. Tivemos também aqui na igreja os musicais, o musical de Páscoa, o musical de Natal, que também teve tanto visitante participando. Tivemos as vigílias, uma em que a gente teve um almoço com a igreja toda, 2.000 pessoas almoçando ali no CCA Bom Retiro. Esse ano Deus deu para a gente de presente um novo auditório. Ainda não foi construído, está esperando aprovação, mas já tem tudo, planejamento, recursos. Deus deu para a Igreja Central uma nova sede de acampamentos, ali no começo da Estrada da Graciosa. Logo vai começar ali, começarão os trabalhos para erguer essa sede. Deus está dando para a gente uma nova igreja. A Igreja Central está plantando uma igreja ali no bairro São Francisco. E as obras já estão bem adiantadas, uma igreja que vai ser para 600 pessoas. Quanta bênção, quanta coisa interessante. Deus deu para a gente também aqui muitos ministérios nessa igreja. Esse ano, organizamos aqui a parte administrativa da igreja, para que a igreja pudesse crescer. E de 50 ministérios em 2016, esse ano, a igreja tem 85 ministérios, com diversas atividades, muitas pessoas alcançadas, mais de 1.400 membros envolvidos em algum ministério. Dos 2.200. A gente louva a Deus por tanta coisa que aconteceu, pequenos grupos entre os jovens, o movimento de pequenos grupos, as nossas classes de escola sabatina, 45 classes foram treinados, anciãos que têm pastoreado as suas famílias também. Enfim, nós temos esse ano pelo menos 100 pessoas que foram batizadas aqui nesse tanque, no nosso tanque batismal, que entraram, pessoas que foram alcançadas. Temos aqui na igreja também um processo de fazer discípulos, que é o Raízes. Tivemos uma formatura de 80 novos discípulos esse ano. Uma bênção. Quanta coisa boa aconteceu, quanta coisa maravilhosa aconteceu. Mas quanta coisa mais Deus quer realizar nesse ano de 2018. Eu queria te desafiar nesse primeiro momento da mensagem a ser um momento mais de reflexão entre você e Deus. E eu vou pedir agora ajuda do pessoal da recepção, o Adriano ali também. Vocês vão receber uma folhinha branca. Uma folhinha branca e um lápis, tá bom? Podem distribuir já e eu vou explicando para que vai servir essa folhinha. Eu quero dar a oportunidade para você parar um pouquinho, não sei se você já fez isso, talvez você já fez, mas se não fez, a oportunidade é agora. De nesse momento da virada do ano, você contar um pouquinho os teus dias e você conversar com Deus sobre como que você quer que seja o ano de 2018. Eu queria te dar essa oportunidade. Esse papelzinho que você vai receber, o papelzinho branco e o lápis, ele até tem um significado, sabe? O papel branco significa um novo começo. E nós vamos ter um novo começo. Um ano todinho em branco, para a gente escrever a história que quiser, do jeito que quiser. Para nós fazermos as nossas escolhas. E você pode fazer como você quiser. Deus deu
esse presente, o livre-arbítrio. Você pode escolher escrever a história. E é nova, é uma nova oportunidade. O que passou, ficou no passado. E você vai receber um lápis. O lápis também tem um propósito, né? Porque às vezes a gente escreve algumas coisas e depois se arrepende, faz algumas coisas erradas, tropeça, se arrepende de algumas coisas que a gente faz. Mas o legal é que pecados, erros, no livro de Deus são escritos de lápis. Porque a Bíblia diz que quando a gente pede perdão, o que Deus faz? Deus apaga, né? Então, você vai receber esse papelzinho e esse lápis, e eu quero te dar alguns minutinhos para você fazer duas coisas. Duas coisas. Se você fizesse uma retrospectiva da tua vida, se você parasse agora e pensasse assim, quais são os fatos que marcaram esse ano da minha vida? Quem sabe você poderia listar pelo menos 5 fatos, 5 coisas que aconteceram nesse ano. 3, no máximo, no mínimo 3, no máximo 5. E dissesse assim, essas coisas aqui esses aqui foram fatos que marcaram a minha vida. Fazer uma retrospectiva, sabe? De coisas boas que você gostaria de agradecer a Deus. Quem sabe a conquista de um emprego, a formatura na faculdade, o nascimento de um filho, uma alma que você ganhou para Jesus, quem sabe algum plano que deu certo. Faz isso. Pensa aí em pelo menos de 3 a 5 coisas e lista isso. Faz um balanço. Senhor, isso aqui eu queria te agradecer muito por essas coisas aqui que aconteceram, esses fatos que aconteceram na minha vida. E depois que você listar 5 coisas que aconteceram em 2015, 2017, estou em 2015 ainda, você vai dizer assim, olha, agora eu tenho 3 metas. Quero colocar aqui 3 metas para 2018. Quais seriam 3 grandes metas que você poderia listar? Planos, propósitos para 2018. É importante que você fixe isso na sua mente, que você vá em busca disso. Afinal de contas, quem não sabe para onde vai, não chega em lugar nenhum. Listar ali 3 grandes metas. Senhor, eu quero isso, isso e mais isso. E nós vamos ter a oportunidade de colocar isso nas mãos de Deus também. 3 coisas que você gostaria que acontecesse em 2018. E nós vamos ter a oportunidade no final aqui da mensagem de colocar isso no altar de Deus. Tá bom? Eu vou te dar 5 minutinhos para você fazer isso. Pode ser? Se você está com a sua família, com a esposa, com os filhos, você pode fazer junto. Você pode conversar junto ali. Mostrar para essa pessoa. Todo mundo entendeu? Lista aí 5 coisas boas que aconteceram em 2017. E coloca 3 metas para 2018. A gente vai ter uma música tocando para você deixar Deus também falar no teu coração nesse momento. Todo mundo recebeu o papelzinho branco? Todo mundo recebeu? Tem alguém que não recebeu? Por favor, levanta a mão. Tem alguém que não recebeu a folhinha e o lápis? Todos receberam? Ok. Vocês vão ter 5 minutos aí para pensar, para conversar com Deus, para fazer esse balanço junto com a família, com quem está do lado, se for familiar, principalmente. E se não tem ninguém, você está sozinho, é você e Deus.
Se você já escreveu, faz o seguinte. Além de você ter colocado aí no papel, eu quero que você conta para quem está do teu lado. Enquanto os outros que ainda estão fazendo possam ter tempo para terminar. Conta para a pessoa, fala para ela as coisas boas que aconteceram também. Fala das tuas metas para 2018. Pode aproveitar também para fazer isso. Conseguiu? Tem mais do que 5? Pode colocar mais se quiser. Tem mais do que 3 metas também? Pode ser. Mas escreva, coloque aí. Faça esse exercício. Mais um minutinho para você. Obrigado, Samuel. Eu tenho certeza que são muitos. As coisas vão surgindo quando você vai escrevendo, quando você vai colocando, vai vindo assim, fatos, coisas boas que Deus fez na nossa vida. Quanta coisa. A gente poderia oferecer isso como uma oração para Deus nesse momento. Dizer assim, Senhor, muito obrigado, Pai, muito obrigado. Porque até as coisas aparentemente ruins que aconteceram, elas foram boas. E a gente também pode dizer assim, Senhor, esse ano de 2018 vai ser um ano diferente. Vai ser um ano melhor. O melhor da minha vida, o melhor de todos. Uma pessoa dizia assim que o melhor sempre está pela frente, o melhor sempre está adiante. E eu tenho certeza que vai ser assim na tua vida também. Bom, você está aí com algumas metas, algumas bênçãos que aconteceram e algumas metas para o ano de 2018. Muita gente gosta de conselho. Que conselho que você me daria? A gente pede conselho para pessoas mais velhas, para os pais, para amigos. A gente busca conselhos na Bíblia, porque a gente é pequeno, nós somos frágeis e sempre queremos saber de pessoas que têm mais experiência ou mais conhecimento, mais tempo de vida que a gente, para acertar. E dentro dessas metas, dos propósitos para 2018, talvez você pediria assim, me dá um conselho aí, o que você acha? Que eu poderia colocar como objetivo, o que você teria como conselho para mim nesse ano? Bom, eu não sou ninguém para dar conselho, mas eu estava pensando nisso hoje à tarde. Que conselho daria? Que conselho bíblico que eu acho que Deus olharia para mim e dizer, Adriano, eu quero isso aqui, se preocupa com isso aqui, faça isso. E aí eu lembrei de alguns textos bíblicos, lembrei de algumas mensagens de Jesus. Claro, a melhor pessoa para dar conselho para a gente é Jesus. Fiquei pensando em alguns conselhos de Jesus e me veio na cabeça alguns deles. Nós tivemos uma série aqui sobre o Sermão da Montanha nos domingos e vai ser quase como uma conclusão dessa série aqui que eu vou falar, porque não tem melhor lugar na Bíblia do que o Sermão da Montanha para você ter conselhos. Parece que ali é onde Jesus mais aglomera seus conselhos. Lógico, tem muitos outros em vários lugares da Bíblia, nos evangelhos, mas o Sermão da Montanha é especial. É o sermão mais longo que Jesus pregou, que está registrado na Bíblia. São 3 capítulos. É o capítulo 5 de Mateus, o capítulo 6 e o capítulo 7. Tudo isso faz parte de um sermão.
onde Jesus reuniu os seus discípulos, as pessoas que estavam ali aguardando o reino de Deus, elas estavam todas sentadas ali na beira da montanha. E Jesus ele gasta um tempo falando sobre os princípios, sobre os conselhos, os ensinos do reino de Deus, sobre a vida cristã, como viver a vida cristã aqui. E ele fala sobre muita coisa. Por exemplo, ele vai falar no Sermão da Montanha sobre as virtudes que nós devemos desenvolver. Ele fala assim, vocês devem ser humildes, mansos, vocês devem ter fome de justiça, vocês devem ter misericórdia, ser misericordiosos. Vocês também devem ser puros de coração. Busquem ser puros de coração. Vocês também devem ser pacificadores. E outras virtudes mais ali ele fala. Depois Jesus fala sobre ser sal, sobre ser luz. Ele comissiona, ele diz, olha, façam a diferença, vivam uma vida que dê sabor a esse mundo. Sejam luz que ilumina a vida das pessoas ao redor. Jesus vai falar também sobre a lei, sobre a importância da lei, do manual de instrução de Deus, que é a lei. Ele aprofunda os princípios, fala da essência da lei, torna a lei ainda mais profunda. Depois Jesus ele fala sobre a oração, ele gasta tempo falando sobre a oração. Sobre a coisa mais importante para a vida de um cristão, gastar tempo em oração, ter tempo de oração. Diz uma pessoa que um cristão que não passa pelo menos 1 hora por dia orando, em comunhão com Deus, não vale 1 centavo. Jesus ele ensina a orar, ele fala sobre a oração. Depois Jesus fala sobre prioridades. Ele diz, coloca em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas, não fica ansioso. Tudo isso vai ser consequência. Na verdade, tem muitos ensinos, conselhos aqui no Sermão da Montanha. Mas eu queria deixar para vocês de forma bem simples, bem objetiva, o resumo de todos os conselhos que Jesus aqui quis dar nesse sermão, que para mim é o sermão áureo para nós, que deveria guiar a nossa vida, o nosso modo de viver. Estude melhor em casa, pare para olhar um pouquinho melhor os princípios, mas Jesus resume tudo fazendo um apelo que para mim é poderoso. O apelo está ali em Mateus 7, 24 a 27. Abra a tua Bíblia, vamos ler? Mateus, e para mim esse é o conselho principal de Jesus, que resume tudo. E talvez esse seria o conselho que eu te daria nessa noite. Sem dúvida, esse é o conselho. Você está aí com planos, você está aí com propósitos, um coração grato, querendo realizar mais, querendo fazer mais. Tá, e aí qual é o conselho? Diante de um novo ano que começa, diante de novos planos que começam, diante de um novo planejamento, novas metas. Esse é o conselho. Olha o que Jesus diz. Ele termina o Sermão da Montanha fazendo esse apelo, dando esse conselho. Verso 24, Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a casa sobre a areia. A chuva caiu, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Olha só o que Jesus está falando para mim nesse momento. Para você também, filho. Tem 2 maneiras de viver a vida. Você pode edificar a tua casa, os teus planos, a tua vida, a tua família, o teu caminhar ao longo desse ano de 2018 de 2 formas. Você pode fazer ele sobre a areia, construir sobre a areia, ou você pode construir sobre a rocha. Veja, quem constrói sobre a areia é imprudente, é tolo, é estúpido. Porque quando vem a tempestade, o que acontece com a casa que está fundamentada na areia? Ela desaba, ela cai, ela perde o brilho, a estrutura. Mas a casa que está sobre a rocha, pode vir a tempestade, pode vir o vento forte, pode vir a chuva, pode vir o que quiser, ela vai permanecer.
E aqui o apelo de Deus: olha, você está começando um ano novo, você vai construir, você tem planos, projetos, você tem uma vida, é uma caminhada, é uma construção, é mais uma etapa da construção da tua vida. Construa sobre a rocha. Mas aí você poderia dizer: pastor, o que é rocha? O que Jesus quis dizer aqui com esse negócio de construa sobre a rocha? Bom, Jesus queria dizer pelo menos duas coisas aqui. O que eu poderia compreender sobre rocha? Jesus está falando de duas coisas. Ele está falando de princípios e ele está falando de motivação. Princípio e motivação. Essa rocha deve ser os princípios pelos quais nós vivemos, construímos todas as nossas decisões e projetos, e sobre a motivação que todos nós agimos e fazemos o porquê fazemos. Entenda comigo. Quando Jesus está falando de rocha, em primeiro lugar, ele está falando de fundamento, de alicerce, de base. Ou seja, ele está falando de princípios. Quando a gente pensa em princípios, lógico, ele está falando daquilo que ele havia falado durante todo o sermão, os conselhos que estão na Bíblia, as leis, as regras, os ensinamentos bíblicos. Isso é a rocha dentro do contexto aqui. Ou seja, Jesus quer dizer para mim o seguinte: os princípios pelo qual eu devo reger a minha vida, o guia, o polo, o rumo, como eu devo andar, o fundamento está onde? Na palavra de Deus. Quando eu tenho que tomar uma decisão, quando eu tenho que fazer uma escolha, quando eu preciso de uma resposta, isso tem que estar onde? Na Bíblia. Na Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus. E ela deve ser o nosso guia inabalável, porque se trata de valores eternos. É um instrumento seguro, porque ele não fala só de ter sucesso aqui, não fala só de ir bem aqui, mas ele fala de preparação para a eternidade. Ou seja, qualquer outro princípio, qualquer outro ensino, ele é muito curto, muito momentâneo. Mas na Bíblia a gente tem o fundamento que não deixa a nossa casa cair, que não deixa a nossa vida desmoronar, que dá esperança, que dá certeza, que dá direção. Então Jesus está falando da palavra dele. Que você faça esse ano da Bíblia o teu guia. Quando você tiver que tomar uma decisão que esteja de acordo com a Bíblia. Quando você precisar de uma resposta, que você procure aonde? Na Bíblia. Que ela seja a tua regra de fé, a tua direção, o teu alicerce. A gente toma muita decisão sem consultar a Bíblia. E aí a gente acaba tomando decisões erradas. A gente faz muita coisa sem estar de acordo com os princípios de Deus. Alinhar a nossa vida de acordo com os princípios de Deus. Isso é a rocha. Isso é estar sobre a rocha. Tem a ver com princípio. E eu estava lembrando de um rapaz. Claro que às vezes, quando a gente norteia a nossa vida pelos princípios da Bíblia, nem sempre vai ser o mais lógico a fazer, mas sempre é o melhor. Um rapaz que ele trabalhava numa empresa e ele um dia foi chamado pelo patrão. E o patrão disse o seguinte: olha, eu quero que você faça para mim um relatório e eu quero que você coloque essas informações aqui no relatório. Se você fizer isso, eu vou te promover a um cargo maior e o teu salário vai aumentar. Só que aqueles princípios ali, ou melhor, aquelas informações que iam naquele relatório, informações mentirosas. E o rapaz era um rapaz cristão e ele disse: e agora? E ele disse: é o seguinte, coloque essas informações aqui e eu vou te dar um cargo maior. Minta, em outras palavras, ele estava dizendo, nesse relatório. E eu vou te dar um cargo maior. Agora, se você não fizer isso, você pode até ser demitido. Vá para casa, pense, se você fizer, amanhã eu quero a tua resposta. Ele foi para casa e ficou preocupado. E agora, Senhor, faço ou não faço? Pensando com ele mesmo. Conversou com a esposa na hora disse:
Faz o que o chefe está mandando. Mas aí ele foi para a Bíblia, na Bíblia está escrito, não dirás falso testemunho. E na Bíblia diz, importa obedecer a Deus do que aos homens. E ele ficou agora entre a cruz e a espada, porque ele dependia do emprego, ele precisava do trabalho. Mas ele disse, olha, a Bíblia está dizendo isso. Não é o mais lógico, não é o mais fácil, mas eu não vou ceder não. Chegou, o patrão chamou ele, e o patrão olhou e disse, aí, vai fazer o que eu pedi? E ele disse, desculpa, eu tenho princípios bíblicos, eu sou um cristão e eu não posso fazer isso. Então se o senhor quiser me mandar embora, fique à vontade. Aí o patrão olhou para ele, deu um sorriso e disse assim, olha, você passou no teste. Eu precisava de uma pessoa para colocar numa função de muita, mas muita confiança. E se você não passasse no teste, eu não ia poder te contratar. Nem sempre é o mais lógico, mas sempre é o melhor. Ser fiel a Deus. Ser fiel ao que a palavra de Deus diz. Então essa tem que ser o nosso fundamento. Usa isso como fundamento para tudo que tu for fazer na tua vida. Para todas as decisões que tu tiver que tomar. Vai para a Bíblia, procura, tenta entender, leia, diga, Senhor, me responde, o que eu tenho que fazer? E você vai estar seguro. Bom conselho? O que vocês acham? E tem um segundo ponto que eu queria colocar para a gente terminar. Quando Jesus fala assim, ó, construa a casa sobre a rocha, ele não está falando só de fundamentar os nossos princípios, as nossas ações na Bíblia, mas ele está falando de motivação. O que me move a agir, a fazer as coisas? O que me move a acordar de manhã cedo, a sair para o trabalho? O que me move a participar de algum projeto, de algum ministério, de vir ao culto? O que me motiva a minha vida? O que gera ação dentro do meu coração? O que me faz? Motivo para ação, motivação. Qual é a motivação da minha vida? Jesus também está falando que a rocha tem a ver com essa motivação. E num contexto maior, a gente sabe que rocha significa Jesus. A Bíblia, a instrução de Deus é a rocha, mas Jesus é a rocha. A Bíblia diz que Ele é a rocha, Jesus é a rocha. E Jesus tem que ser a motivação da minha vida. Aquilo que eu faço, tenho que fazer por Jesus, em resposta ao que Jesus fez, aos planos de Jesus. Se eu agir assim, eu estou seguro. Eu estou sobre a rocha. Se a minha motivação, se as coisas que eu faço, elas forem movidas pelo amor a Jesus, por Jesus, eu estou 100% seguro também. Eu não tenho que fazer nada para ter o aplauso dos outros, para ter aí o favor das pessoas. Esses dias eu conversava com um amigo e ele dizia assim, olha, faz anos que eu trabalho nisso, já ajudei várias pessoas. E ele contava de tanta gente que ele havia ajudado e que hoje está até numa função melhor que ele, lá onde ele trabalha. E agora me surgiu aqui uma dificuldade e estou precisando de dinheiro. E eu fui atrás dessas tantas pessoas, mais de 100 pessoas que eu ajudei, que eu tirei da miséria. E sabe quantas delas me estenderam a mão? Quantas delas disseram, olha, eu vou te ajudar? Nenhuma. Gente que nem atendia o telefone, que olha, o que eu tirei da rua, que eu ajudei a chegar onde chegou. As pessoas decepcionam a gente. Quando a gente focaliza a nossa vida em agradar os outros, em agradar a gente mesmo, em agradar o pai, agradar a mãe, a gente se decepciona. Quando a gente coloca como motivação qualquer coisa que não seja Jesus, a gente se decepciona. Vai ser decepção. Então Jesus diz assim, olha, a Bíblia vai dizer que Jesus seja a tua motivação, que tu faça tudo por Ele, nele, com Ele. Quando vier as dificuldades, você vai estar seguro. E eu estava vendo a história de um amigo no Facebook agora, recentemente. Eu fui pastor na igreja onde eles eram membros, antes aqui da Central. E viajando de férias, a esposa, é um casal com 2 filhinhas, a esposa foi lá para o Rio Grande do Sul. E quando chegou lá, ela foi para o médico, estava com dores aqui no abdômen e descobriu que estava com uma infecção muito agressiva. E uma pessoa bem nova, muito nova, jovem.
descobriu que estava com aquela infecção e ela, pouco tempo depois, horas depois dela chegar no hospital, ela morreu. Exatamente no dia 24, na véspera do Natal. E a família aqui, as filhinhas pequenininhas aqui, tiveram que buscar a mãe para fazer o funeral dela, o velório dela, exatamente no dia 25, no Natal. E eu pergunto para você, como que fica a vida de uma pessoa, o chão de uma pessoa, assim, nesse momento? Se não tiver Jesus como motivação, não tem como. Agora, se Jesus estiver ali, e uma das atitudes dessa pessoa, do marido dela, da pessoa que faleceu, foi dizer o seguinte: olha, Deus sabe a hora certa. Se Deus recolheu minha esposa agora, é porque Deus sabe que esse era o momento. E é melhor ela estar salva do que ela ter mais alguns dias e ficar perdida. Eu disse, uau. Isso tá fundamentado em Jesus, né? E apesar de uma tragédia tão grande, ele tem conseguido passar e até mostrar esperança para outras pessoas. Ou seja, se Jesus for o motivo da tua vida, se Jesus for a motivação, aquele que te leva a agir, que te leva a fazer as coisas que você faz, você vai estar seguro. Podem vir as tempestades, podem vir as agruras, pode vir o que vier. Você vai estar seguro. O que você acha desse conselho? Fundamenta a tua casa, a tua vida, o teu ano de 2018, aonde? Na rocha. Na rocha que é Jesus. Que é o que Jesus disse, os ensinos, os princípios. E aí, querido, você vai ser muito feliz em 2018, amém? Você vai ser muito feliz em 2018. Eu queria fazer uma oração para a gente terminar essa noite. Eu vou pedir para o André para trazer aqui esse pequeno baú, onde eu quero desafiar você a trazer a sua gratidão a Deus, a trazer também os teus planos nessa folhinha que você escreveu. Eu quero convidar você a vir aqui e dizer: Senhor, eu quero, tá aqui os meus planos, tá aqui a minha gratidão, mas eu quero entregar isso nas tuas mãos. Eu quero deixar isso contigo. A gratidão eu entrego. Eu quero que suba como uma oração. E os planos, os propósitos para o próximo ano, eu quero deixar nas tuas mãos. Eu quero fazer do Senhor o meu plano. Eu quero fazer do Senhor a minha rocha. Eu quero fundamentar tudo isso no Senhor. Por isso está nas tuas mãos. O que você acha de consagrar isso nas mãos de Deus nesse momento? Quem sabe você tenha mais coisa que você gostaria de colocar nesse papel. Coloca ele em pensamento e traz aqui. Pode vir. Pode trazer aqui. Se o teu desejo é entregar o rumo do teu 2018 nas mãos de Deus. Fundamentar toda e qualquer decisão na rocha que é Jesus. Entrega aqui. E nós vamos orar. Nós vamos clamar a Deus. Pela tua vida, pela vida da tua família. Pelos propósitos, pelos planos. E mais do que isso, vamos clamar para que essa rocha possa realmente ser a nossa sustentação. Ser o nosso alicerce. Os nossos princípios. E não só isso, o nosso motivo de agir. De fazer o que fazemos. Se você quiser ficar de pé, vir aqui à frente para nós orarmos, para nós pedirmos a Deus essa bênção nesse momento, pode ficar por aqui mesmo e a gente já vai orar. Tá bom? Que Deus seja louvado. Milhares de pessoas estão lá fora agora, bebendo, preparando seu churrasco, conversando tanta bobagem, deixando Deus num cantinho. E você nessa noite disse: eu quero fazer de Jesus a minha rocha. Pode ter certeza que com essa decisão você está 100% seguro. Não importa tempestades ou lutas que vierem, a vitória vai ser certa. Vamos orar, pessoal? Vamos orar? Eu sei que não deu tempo para todo mundo entregar, mas depois você pode entregar ali, que a gente vai clamar a Deus e nós vamos estar orando por isso durante os próximos dias também. Pai querido,
aqui está a tua igreja, Senhor. Olha só quanta gente, Pai, nessa noite veio. É verdade que hoje é um feriado, Senhor Deus, um dia festivo, tem muita gente viajando, mas mesmo assim a tua igreja está praticamente repleta, Senhor Deus, aqui na parte de baixo. São pessoas que decidiram nessa noite erguer um louvor ao Senhor, de gratidão pelo que o Senhor fez durante esse ano. Mas são pessoas que estão buscando mais do que isso, estão buscando, Senhor Deus, a tua bênção para o ano de 2018. Nesse papelzinho que nós escrevemos, ele representa a nossa vida. Uma folha, Senhor Deus, em branco, escrita no lápis. E ali, Senhor Deus, estão as gratidões que estão no nosso coração, a gratidão que está no nosso coração, os motivos de gratidão. Mas também estão os planos para 2018. A gente está aqui, Senhor Deus, no meio dessa ponte entre um ano e outro. E nós queremos clamar, Pai, para que cada um dos planos, dos sonhos, possam nesse momento ser entregues nas tuas mãos. Para que o Senhor tome tudo isso, Senhor. E, Pai, faça conforme a tua vontade, que sempre é a melhor, sempre é a mais bela. Senhor, ao fazermos isso, nós também queremos dizer para todo mundo que queremos o Senhor como nosso fundamento, nossa rocha. Queremos que o Senhor faça, Senhor Deus, que o Senhor seja a nossa motivação, que o Senhor seja o nosso princípio, o nosso polo nesse ano, que tudo seja direcionado na tua direção, que tudo seja, Senhor Deus, encaminhado conforme a tua vontade. Nós simplesmente nos colocamos em tuas mãos e clamamos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai. Deus abençoe a todos. Agora sim, com mais força, né? A gente vai cantar aqui o último hino, mas com mais força você pode olhar para quem está do teu lado e dizer também, olha, que Deus abençoe você, que Deus te dê um ano de 2018 muito, muito, muito feliz, que seja um ano de vitórias e que Jesus seja a tua rocha.